Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o setor de serviços registrou a segunda alta seguida. Segundo o IBGE, o avanço recupera o nível pré-pandemia. O setor de serviços cresceu 1,2% em maio na comparação com abril. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, essa é a segunda alta seguida. E com isso, o setor recupera o nível pré-pandemia. O segmento superou o patamar em que se encontrava antes das medidas de isolamento. A retomada do nível pré-pandemia aconteceu no mês de fevereiro, mas logo foi revertida com a queda do segmento em março. Dos 5 ramos de atividades investigadas pela pesquisa, 3 tiveram crescimento em maio na comparação com o mês de abril, com o maior destaque para o segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio. O segmento avançou 3,7% no período. Outro dado positivo ficou por conta dos serviços prestados às famílias, com alta de quase 18%, que apresentaram a maior elevação entre todas as atividades investigadas. Apesar disso, esse segmento ainda segue em nível bem abaixo do registrado antes da pandemia. E falando sobre coronavírus, com o avanço da vacinação no Brasil, também tem aumentado o número de reclamações sobre os efeitos colaterais causados pelos imunizantes, principalmente pelo da AstraZeneca. Nossa reportagem conversou com um especialista para saber por que isso acontece e se existe algum perigo. A Luciana esperou bastante por esse dia, só não imaginava que depois do alívio por receber a vacina contra a Covid-19, viriam momentos dolorosos. Depois de cerca de 2 horas, eu comecei a ter uma dor de cabeça leve. E aí foi ficando pior. Depois de algumas horas, estava uma enxaqueca muito forte, que eu não conseguia ficar em pé nem sentada, era só deitada. E aí eu comecei a ter calafrio, muito calafrio, dor no corpo, dor nas articulações, febre. Eu passei a madrugada muito mal. Durou mais ou menos umas 24 horas esses efeitos. O mesmo aconteceu com o Vanderlei logo após tomar a primeira dose. Tive calafrios assim, a ponto de tremer tanto que a cama balançava, né? Então foi assim, uma coisa de louco. Eu nunca tinha tido calafrio desse gênero, mesmo quando tivesse pegado alguma gripe ou coisa parecida. Realmente fiquei assim, muito impressionado. Aí eu fui medir a febre, deu 38 graus de febre, e aí tomei um antitérmico, né? Tomei um antitérmico e acabei dormindo, e no dia seguinte não tive mais nada. Absolutamente mais nada. Com o aumento da vacinação em todo o país, relatos como esses têm sido cada vez mais frequentes. Os sintomas mais comuns descritos pelas pessoas que tomam a vacina são dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar e febre. Segundo especialistas, essas reações são totalmente normais e podem ocorrer com qualquer vacina, não só com a da Covid-19. Isso acontece porque as vacinas são produzidas a partir do vírus ou fragmentos dele. Esse material biológico é injetado no organismo em quantidade segura, incapaz de desenvolver a doença, mas suficiente para estimular o corpo a produzir anticorpos e fazer com que o sistema de defesa fique preparado quando receber o ataque real. É criar a imunidade sem ter a doença. Essa é a forma que as vacinas funcionam. Ou ter uma doença atenuada, que não é o caso das vacinas Covid-19. A AstraZeneca é que apresenta a maior chance de reação. Isso acontece porque a vacina é produzida a partir de um adenovírus de chimpanzé, o que estimula ainda mais o organismo. Ela tem causado mais reações, tem um vírus não replicante, mas a maior parte das vezes não causa. Tem sido visto em pacientes do sexo feminino e jovens. Essa que tem sido as complicações mais relatadas. Por causa do medo das reações, algumas pessoas têm escolhido a vacina que prefere tomar, ao invés de receber aquela que está disponível no momento. Neste posto de saúde, por exemplo, que fica na região central de São Paulo, está sendo aplicada a AstraZeneca, justamente a mais temida. Mas os especialistas condenam essa prática de escolher o imunizante. Os médicos ressaltam que os efeitos são moderados e não causam mal à saúde. E o principal de tudo, quanto antes todo mundo se vacinar, mais rápido será o controle da pandemia. Nós tivemos uma redução, mas ainda o nosso número de casos diário é muito alto. É diferente de você estar
num país onde a carga da transmissão, a taxa de transmissão seja pequena. Então, aí se pode escolher. Mas no Brasil ainda não podemos escolher. Nós temos que fazer a vacina que estiver disponível. A Fernanda dá o exemplo. Ela acaba de tomar a vacina, a AstraZeneca, e diz que o mais importante agora é estar protegida. A minha preocupação era tomar logo a vacina e logo tomar a segunda dose para que eu possa estar perto dos meus familiares com mais cuidado, independente de qual fosse a vacina, o laboratório dela. Então não tem essa de escolher, Não, imagina, tem que tomar a vacina. E nos destaques internacionais, autoridades federais de saúde dos Estados Unidos estão investigando a possibilidade de que a vacina contra o novo coronavírus da Johnson & Johnson possa aumentar ligeiramente o risco de uma complicação neurológica rara, conhecida como Síndrome de Guillain-Barré. O alerta foi feito pela Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, com base em um sistema de monitoramento federal sobre a segurança das vacinas. A FDA identificou 100 casos do raro distúrbio neurológico após a injeção de 12 milhões e meio de doses. Destes, 95 foram graves e obrigaram a hospitalização do paciente. Uma morte foi relatada. A notícia representa um novo golpe para o imunizante da Johnson & Johnson, que recebeu autorização para uso emergencial em fevereiro, mas que tem papel menor na campanha de vacinação dos Estados Unidos contra a Covid. A síndrome é um distúrbio neurológico no qual o sistema imunológico do corpo danifica as próprias células nervosas, causando fraqueza muscular ou, nos casos mais graves, paralisia. Afeta cerca de 3.000 a 6.000 pessoas a cada ano nos Estados Unidos, e a maioria dos pacientes se recupera. O novo alerta de vacina observa que, na maioria das pessoas, os sintomas começaram dentro de 42 dias após a inoculação, mas afirma que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. A FDA declarou que continua a acreditar que os benefícios conhecidos claramente superam os riscos. E ainda falando sobre coronavírus, a Rússia anunciou hoje um acordo com o Instituto Serum da Índia, o maior fabricante de vacinas do mundo, para produzir 300 milhões de doses anuais da Sputnik V, o principal fármaco russo contra o coronavírus. A associação estratégica é vista como uma etapa importante para aumentar de maneira considerável a capacidade de produção russa. As primeiras doses produzidas pela fabricante indiana estão previstas para setembro. Autoridades informaram que o processo de intercâmbio tecnológico já está em estágio avançado. O Instituto Indiano já produz outras vacinas anti-Covid, como a da AstraZeneca. A Sputnik V foi recebida com ceticismo fora da Rússia, até que sua eficácia foi validada pela revista médica The Lancet em agosto de 2020. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia.